E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara do céu, parece piada. Esse aqui eu acho que vai ser o sexto ou sétimo vídeo que eu tento falar sobre pornografia, que é um tema que pediram para eu conversar, para eu falar um pouco, expressar minha opinião, saber se eu já passei por isso, no aspecto de vício, de dependência, enfim. E, meu, todos os vídeos que eu tô fazendo sobre isso, alguma coisa acontece no celular que corta. Acabei de receber uma mensagem daquelas que aparece do nada, assim, que nem sei de onde vem, e cortou de novo. Tava já aqui falando mó bem, mó legal. Incrível. Esse meu lado esotérico sempre me questiona o porquê disso. Mas o meu lado racional, persistente e teimoso faz com que eu continue as coisas. Pois bem, vamos lá, eu vou falar de pornografia. Eu vou falar, cara, vou falar desse assunto. Eu vou tentar, então, acho que resumir a história, né? Porque eu começo a falar um monte de coisa com medo de falar alguma besteira e de repente, queimar o meu filme ou, sei lá, ofender alguém. São os cuidados que eu tenho. Esse cuidado que eu tenho é um cuidado de respeito, de amor, de carinho por mim, por quem está próximo de mim e por todos. Mas vamos lá. Eu passei uma dificuldade de pornografia. Ela aconteceu há pouco. Num resumo, já que esses vídeos eles estão sendo cortados sempre, eu tive essa experiência agora. Eu posso considerar que eu estou de 2 para 4 meses, talvez 4 meses, vamos colocar 3, num estado são, sereno, pleno, leve, onde eu consegui entender, depois de conversar com profissionais, depois de estudar o assunto, pedir ajuda e executar uma série de coisas, me livrar, entre aspas, daquele nível de obsessão e compulsão que eu entrei na pornografia, ok? Se você quiser saber um pouquinho mais, assista um vídeo meu que eu falo sobre relacionamento e sexo, que tem ligação a isso, ok? Se você, inclusive, está aqui me assistindo e acompanhando, não se inscreveu ainda no canal, se quiser se inscrever para acompanhar o que eu coloco, seja bem-vindo. Se quiser curtir, compartilhar, comentar, eu estou adorando os comentários, a gente está conversando bastante, fica à vontade também. Mas, enfim, retomando, vamos lá. Eu, ano passado, num acúmulo de pandemia e etc., acabei somatizando uma série de compulsões e obsessões pelos meus transtornos egocêntricos, a minha personalidade neurótica. E no começo do ano agora eu estourei num nível de ansiedade e tinha feito várias coisas assim, né, que de uma certa maneira estavam migrando, sendo substituídas, compensando o fato de eu não usar álcool e droga e estar descontente, tá? Então, assim, eu acabei comprando um monte de besteira, comendo um monte de besteira, eu acabei vendo um monte de pornografia. E eu tava descontente, eu tava me sentindo vazio, o aspecto que gerava, assim, de forma racional, era o mesmo de usar álcool e droga, em busca, né, daquele prazer, daquela satisfação, de anestesiar, de repente, a dor, o descontentamento, fosse o que fosse. E eu identifiquei que não estava legal. Até porque, e aí depois eu aprendi com profissionais específicos, com os estudos que eu fiz e com as práticas que eu fui desenvolvendo, né? A prática é simples, é parar de ver, tá? Então, assim, até retomando um pouco do que eu já falei em todos os vídeos que eu perdi, aqui eu trabalho em cima da abstinência de álcool e drogas. A dependência química totalmente ligada ao álcool e à droga, mas tirou o álcool e a droga, é aquela pontinha do iceberg num colossal de questões emotivas, de, poxa, toda a experiência que eu tenho de vida, tudo aquilo que eu tenho de memória, de prática, enfim. E então, muitas outras coisas, elas estarão ligadas a tudo isso. E quando criança, eu tinha acesso a revistas de pornografia, tinha umas fitas que, pô, a gente pegava, sei lá, de um primo mais velho, de um irmão mais velho de amigo, não tinha tanto acesso, era mais difícil.
E isso não gerava também aquele nível aquele ciclo, né, de satisfação. Tinham outras atenções, tinham outras coisas. E, poxa, depois que tivemos aí toda a facilidade do mundo digital, cara, qualquer momento, qualquer instante, eu tenho milhões de opções e milhões de coisas para ver de forma pornográfica. E isso acaba entrando num nível de insatisfação completa em busca daquela minha primeira sensação, muito provável, de ter visto as primeiras revistas pornô, vamos colocar assim. Enfim, mas aí um aspecto que eu não quero nem mesmo entrar, por isso que eu fico às vezes com muito cuidado, porque a pornografia, assim como vamos colocar a droga, ela tem ocultamente uma série de coisas, né, que está ligada a prostituição, criminalidade, sabe, desrespeito. Então, assim, até mesmo de uma maneira mais subjetiva, para colocar assim, eu sentia esse peso. Eu sempre senti esse tipo de peso em todas as coisas, principalmente no álcool e na droga. Mas a pornografia ali, ela não fazia parte dessa minha natureza plena, vamos colocar assim, serena, numa sanidade emotiva. E eu tava ali migrando, compensando aquela dor, aquela insatisfação que eu tava vivendo por acúmulos de coisas que eu não tava fazendo para me deixar bem. Então eu passei por um curto período, tá? Eu não tenho a propriedade de um profissional da área para falar, eu não tenho uma experiência vasta para dizer, e esse curto período em que eu identifiquei algo que estava me fazendo mal, porque o grande ponto é esse, é identificar o que está fazendo mal. A partir do momento que eu identifico algo que está me fazendo mal, e eu quero mudar aquilo, eu preciso fazer algumas coisas para trazer um resultado diferente do que está me fazendo mal. Então eu identifiquei a pornografia como algo que estava me fazendo mal e busquei mudar. Hoje eu não tenho mais essa vontade, eu não procuro mais, até porque existem outras coisas por trás disso que eu já venho trabalhando, que, poxa, eu já consegui amadurecer, já consegui aprofundar. Então, assim como, vou fazer uma relação, mas não tem nada a ver, assim como essa pontinha do iceberg, né, que seria o álcool e a droga, esse período em que eu passei compensando nessa busca de satisfação na pornografia, ela já não precisa mais existir, porque eu estou trabalhando todo o colossal dessa história, que tem ligação com muitas outras coisas, sabe? Então, essa é a experiência que eu tenho, mas o que eu posso deixar, talvez aqui numa mensagem mais assertiva e não tão emotiva, e talvez na esperança de conseguir deixar esse vídeo, é que se você sim está identificando aí um incômodo com a pornografia que pode levar às outras coisas ligadas à questão do sexo propriamente dita, você pode se permitir procurar ajuda. Existem profissionais especializados nisso, existem muitos assuntos na internet, é uma realidade comum, isso acontece e tem como ficar melhor nessa situação, sabe? Assim como todas as coisas que estão aí de forma externa, que não fazem parte daquela sua verdade interna, elas só estarão ali presente para compensar ou para distrair alguma coisa que não é sua. De outra maneira, né? Muitas vezes a questão da pornografia está ali para poder anestesiar ou preencher algo que você não precisa, que você vai preencher de uma outra maneira. E existem mil formas de encontrar isso. Então, se eu fui uma forma, fico feliz, mas eu não me sinto nessa propriedade, eu só estou compartilhando um período curto que eu tive e uma atenção que agora eu consigo ter para tentar ser uma pessoa melhor, porque esse que é o meu grande objetivo. E deixar aqui essa mensagem compartilhada com vocês, sem esse vínculo, né, da dependência química, da abstinência, do álcool, mas uma transição aí, né, vamos colocar, entre milhões de coisas que vão acontecer no caminho da abstinência, beleza? Mas é isso. Eu vou deixar esse vídeo assim mesmo. Eu não aguento mais falar sobre pornografia e cortar. Ai, meu Deus.
Se quiser falar comigo, tem os meus contatos, fica à vontade. Se quiser mandar uma pergunta, só para de mandar essas perguntas assim que me deixa com vergonha. Manda aí que mesmo assim com vergonha eu falo e a gente segue por aqui. Valeu!